Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo de número 21. Primeiro Reis 18, 21. Foi o tema passado pela coordenação do simpósio do campo. E em obediência a essa orientação, nós falaremos no tema que nos foi proposto. 1 Reis 18, 21 diz assim: E Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Queira tomar os vossos assentos. E eu quero compartilhar alguma coisa da palavra de Deus com a igreja hoje. Eu peço a sua atenção. Amados, homens cristãos unidos contra o Deus da modernidade. Como nós não estamos no simpósio, onde estarão só homens, eu adaptei essa palavra dizendo: cristãos unidos contra os deuses da modernidade. Você pode repetir comigo? Diga: cristãos unidos contra os deuses da modernidade. Então esse é o tema que nós queremos conversar com a igreja, à luz do que nos foi passado aqui, lendo e lembrando da vida do profeta Elias. Irmãos, o profeta Elias foi um dos maiores profetas que a terra já conheceu. Elias, ele é singular. Só para você ter uma ideia, o ministério dele, o tempo que ele viveu, e o final da existência dele aqui na terra, não foram nada comuns. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, existem só dois homens, duas personagens, que não experimentaram a morte. De todos que nasceram nesse mundo, apenas Enoque, que a Bíblia diz que ele andou com Deus e Deus o arrebatou para o céu, e Elias não morreu. A Bíblia diz que Elias foi tomado e levado para o céu, juntamente em um outro momento semelhante a Enoque. Queridos, Elias, ele viveu em um tempo muito difícil, e ele foi um homem de Deus que teve uma força, uma coragem, uma revelação e uma unção que nos inspira e orienta. Os dias de Elias foram dias de uma crise moral muito grande. Os dias de Elias foram dias de uma crise política enorme. Os dias de Elias, eu estava ruminando e lembrando isso daqui, foram dias de apostasia. Então veja bem, imoralidade, crise política e apostasia. Qualquer semelhança com a nossa geração, com os nossos dias, não é? Não é mera coincidência, é crise mesmo. Os dias de Elias, que foram lá em torno do ano 850 antes de Cristo. Elias viveu numa época em que o rei era o rei Acabe. Irmãos, Acabe governou por 22 anos. Eu quero te contextualizar.
Acabe governou por 22 anos. Preste atenção. E se a gente for olhar friamente para Acabe, naturalmente, ele foi um líder, um rei moderno, arrojado e até de certa forma corajoso. 2 vezes ele fez guerra contra Ben-Hadad, rei da Síria. A Síria era muito maior do que Israel. E as 2 vezes que ele sobe contra Ben-Hadad, ele ganha. A Bíblia diz que Acabe fez um palácio, uma casa de marfim, que todo Israel tinha orgulho do que ele fez. Na verdade, Acabe escancarou as portas de Israel para as relações internacionais, e com o intuito de ter uma boa parceria internacional, preste atenção aqui, ele acabou casando com a filha de um rei pagão, Jezabel. Acabe era casado com Jezabel, uma mulher pagã, má ao extremo, ímpia. E aquela mulher rouba o coração de Acabe e faz com que Acabe comece agora a construir igrejas para adorar o Deus que ela servia. Alguém disse aí, Baal. Jezabel e o povo dela adoravam ídolos. Dentre estes ídolos, Baal. Baal é o Deus da prosperidade, é o Deus do crescimento, é o Deus da riqueza nessa terra. Baal, na cultura fenícia e pagã da época, era aquele Deus que provinha, que dava riqueza, que dava abastança. E o que o ser humano mais quer nessa vida tão efêmera e ligeira, se não prosperidade e abastança? Acabe começa a construir em Israel, no meio do povo de Deus, onde estava o templo de Deus em Jerusalém. Ele começa a fazer igrejas para ídolos. E como se não bastasse, até por amor a Jezabel, ou por incredulidade mesmo, ele, por ironia, foi o 7º rei. E a gente tem que tomar cuidado com a numerologia bíblica, ela não se aplica a tudo, porque Davi deveria ser o 7º, porque 7 é o número da perfeição de Deus, mas Acabe foi o 7º, e um dos piores reis que Israel já teve. Agora, na época dele, ele foi um rei moderno. Acabe foi um rei arrojado, importador, que negociou, que trouxe riqueza e prosperidade, numa ótica humana simples, um líder empreendedor moderno, mas um líder que trouxe a idolatria, o esfriamento espiritual para dentro do povo de Deus. E você já viu como um líder influencia seus liderados? Você já viu como um líder, um gestor, ele tem o poder de influenciar, até porque muitas pessoas dependem das decisões dele. E quando Acabe e Jezabel, o rei e a rainha, se tornaram idólatras e adoradores de Baal, o Deus da prosperidade, da modernidade, muitos vieram. Só que nessa época difícil, de aparente riqueza e prosperidade, mas de caos espiritual, Deus levanta um homem, e o nome desse homem é Elias. E se eu e você queremos vencer os deuses da modernidade,
Se eu e você queremos ter vida com o Deus dos deuses, o Criador, eu não estou dizendo Deus da Assembleia de Deus, eu não estou dizendo Deus da Igreja Católica, eu não estou dizendo Deus da Igreja Cristã, nem do judaísmo, eu estou dizendo do Deus que criou os céus dos céus, o Deus que não é invenção da imaginação humana, o Deus que domina e governa sobre tudo e sobre todos. Nós precisamos aprender com Elias, porque esse homem é um referencial para mim, e precisa ser para você, caso você queira viver além da mediocridade moderna da nossa época. Mas é moderno, mas é legal, dá riqueza, prospera. Tem gente que em nome da riqueza, ele faz pacto até com Satanás. Mas deixa eu te dizer alguma coisa, homem e mulher de Deus, não é aquele que enriquece à custa de Deus, é aquele que tem coragem de abrir mão de tudo, mas não abre mão da fé em Deus. Esse é o homem e a mulher de Deus. É interessante, porque quando Deus autoriza Satanás tocar na vida de Jó, a primeira coisa que ele tocou foi na riqueza. Porque quando mexe naquilo que nós temos, nós mostramos o Deus que nós servimos. A segunda coisa que Satanás tocou na vida de Jó foi na saúde. Porque quando adoecemos, nós mostramos o Deus que nós servimos. Na prosperidade ou na riqueza, na saúde ou na doença, nunca desista do seu Deus. Nunca abandone a sua fé. Amados, Elias é um exemplo para mim e para você. E a primeira grande lição que eu quero compartilhar, que me impactou nessa tarde, enquanto a Simone assistiu o final daquela pelada do Brasil, e de quem? Suíça. Graças a Deus que eu não estava lá, e eu fiquei com a melhor parte. Que bom que você gosta, eu gosto também. Mas quando eu tenho que escolher, eu não tenho dúvida, eu escolho aquilo que tem mais valor. Primeira coisa que o Espírito Santo falou no meu coração: Elias era um verdadeiro homem de Deus. E se eu e você queremos vencer os deuses da modernidade, nós precisamos ser homens e mulheres de Deus, ter dono, ter aliança com Deus. Amados, isso aqui é muito claro na vida de Elias. Primeiro porque ele mesmo diz isso várias vezes. Quando ele vai orar por aquele filho da viúva de Serepta, ele diz: olha, tão certo como Deus, diante de quem eu estou. E quando ele vai falar com Acabe, ele diz assim: olha, rei, diante do Deus a quem eu sirvo. Ei, você tem convicção que você é de Deus? Você tem certeza que você tem aliança com Deus? Nós precisamos ter certeza da nossa fé, gente. Que fé é essa que eu não tenho coragem de falar? O Deus a quem eu sirvo, o Deus diante de quem eu estou. Elias falava isso. Mas não apenas ele falava, a própria viúva de Sarepta, quando ele ora e o filho dela ressuscita, sabe o que ela diz? A viúva de Sarepta, 1 Reis 17, ela fala assim: verdadeiramente, eu vejo que tu és homem de Deus. E ela continua dizendo assim: e a palavra de Deus na sua boca é verdade. Não apenas ele falava que era homem de Deus,
mas as pessoas que estavam em volta dele dava testemunho dizendo: verdadeiramente você é homem de Deus, e a palavra de Deus na sua boca é verdade. E me chamou a atenção, pastor Wilton, me chamou a atenção quando aquela mulher diz assim: a palavra de Deus na sua boca é verdade. Peraí, pastor, tem boca que a palavra de Deus não é verdade? Tem muita gente que prega a palavra de Deus para agradar a plateia. Tem gente que prega a palavra de Deus em troca de uma gorda e farturenta oferta. Tem gente que prega a palavra de Deus para vender o livro que está numa banca lá atrás. Mas não é a palavra que Deus teria para aquele momento. Agora aquela mulher diz assim: tu és homem de Deus, porque a palavra de Deus na tua boca é verdade. Mas não para por aí. Elias era um homem de Deus porque ele era poderoso na oração. Elias era homem de oração. Igreja, nunca foi tão necessário que Deus desperta em homens e mulheres que tenham vida de oração. Tudo que Elias fazia era oração. Lê a história dele. Tudo que ele ia fazer, e dizia assim: e Elias orou a Deus, e aí acontecia. E Elias orou a Deus e respondia. E Elias orou a Deus e ia. Elias orou a Deus e ficava. Como está a sua vida de oração? Sem oração, não importa quão religioso ou quanto dinheiro você coloque na tesouraria, porque Deus não se impressiona com dinheiro. Sem uma vida de oração, o seu cristianismo é fachada. Se o povo de Deus não ora, quem vai orar, gente? Elias era um homem de Deus porque ele orava. A Bíblia diz que ele orou e parou de chover. 3 anos e meio depois ele orou e começou a chover. Ele orou e o filho da viúva de Sarepta, simplesmente morto, voltou a ressuscitar. A Bíblia diz que Elias orou e caiu fogo do céu. Diga para quem está do seu lado: irmão, o segredo da sua vitória é oração. A Bíblia diz que ele chegou diante do rio Jordão, e o rio Jordão estava com enchente. A Bíblia diz que ele tirou a capa que trazia no ombro, olha aqui, orou a Deus, jogou a capa no rio, e o rio abriu. Sabe quando esse rio vai abrir diante de você? Sabe quando você vai vencer essa luta? O dia que você começar a luta em oração. Os deuses da modernidade não serão vencidos porque um guru vai colocar a mão na sua cabeça. Pare com isso. Cristianismo não é religião de guru. A Bíblia diz que nós somos um reino de sacerdotes. Diga para quem está do seu lado: você é sacerdote de Deus. Você é sacerdote de Deus. Pastor, o que é sacerdote? É aquele que tem o direito de entrar na presença de Deus. Cristianismo não tem guru, cristianismo tem crente. Eu até carrego algumas pessoas em oração por um tempo, mas não se acostume a andar no meu ombro e nem no meu joelho. Porque Deus manda é você guerrear a sua guerra, você pelejar a sua peleja, e o papel do líder é ensinar você a buscar a face de Deus em oração. Sabe por quê? Existem lutas que é você e Deus. Deus não vai permitir ninguém entrar. Quando Deus leva Jesus para o Getsêmani, os mais próximos dele dormiram, porque o Getsêmani não era de Pedro, não era de João e nem de Tiago. O Getsêmani era de Jesus, e ele é que tinha que entrar no Getsêmani. Diga aí, me ajude, por favor. Diga aí, irmão, tem luta que é você e Deus.
Remanchuine cantarabachuriá. Aí é a diferença, porque quando é um crente igual Elias que ora, e quando eu digo crente, eu digo que crê em Deus. Quando é quem crê em Deus, pastor Pedro, de verdade, ele vai para a oração. Feche os seus olhos. Como está o seu saldo de oração diante de Deus? Nunca a família precisou de homem e mulher que ora como as nossas. Nunca os púlpitos das igrejas precisaram tanto de homens e mulheres de oração. Oh Deus, desperta-nos como Elias, Senhor, para orar. Desperta-nos para orar, Senhor. É bom que haja homem sábio, é bom que haja mulher culta, Senhor, no nosso meio, mas de que valerá isso se não tiver oração fervorosa? Deixa eu te dizer uma coisa aqui. A família que vai vencer os deuses da modernidade é a família que é conhecida no céu e temida no inferno. Pastor, qual a família que é conhecida no céu e que o inferno tem medo? A família que ora. Quantos creem nessa verdade? Diga glória a Deus. Então, em nome de Jesus, você quer vencer os deuses da modernidade? Ideologias que estão tragando os nossos filhos? Ore com seus filhos. Quantas vezes você colocou o filho no colo e orou por ele? Quantas vezes você abraçou a sua filha e orou abençoando ela? Não, eu vou levar para o pastor, eu vou levar para o padre. Não, é você, mãe, é você, pai. Abençoe a sua casa. Você pode. Quer vencer os deuses da modernidade? Se curve diante de Deus e fique de pé diante de demônios. Quer vencer os deuses da modernidade? Se curve diante de Deus e fique de pé diante de demônios, porque você vai contra eles no nome do Senhor dos senhores. E só enfrenta quem tem vida de oração. Primeira marca de quem vence os deuses da modernidade: tem vida com Deus, tem dono. Quem tem dono aí? Eu sou servo de Deus. A palavra servo quer dizer escravo. É bonito, né? Sou servo. A palavra servo quer dizer escravo. Eu sou escravo de Deus, e Ele faz da minha vida o que Ele quiser, porque o escravo não manda, quem manda é o Senhor. O cristianismo genérico, pós-moderno, ele coloca um avental em Deus, e os crentes é que mandam. Deus eu determino, Deus eu ordeno. Não, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Porque o Senhor manda e eu obedeço. Eu sou servo. Segunda marca, para a gente começar a terminar aqui. Irmãos, nós precisamos ter coragem. Precisamos ter coragem. Elias era um homem de coragem. E se eu e você quisermos enfrentar os deuses da modernidade, mais do que nunca nós precisamos ter coragem. Elias enfrentou os profetas de Baal. Elias enfrentou o rei Acabe. Sabe como que Elias era conhecido pelo rei Acabe? O perturbador de Israel. Um dia eles encontraram Acabe e diz assim: lá vem o perturbador de Israel. Elias estufou assim e falou assim: perturbador não, quem perturba Israel és tu, com os seus ídolos na terra e no meio do povo de Deus. Tu, ó rei, que perturba o povo de Deus. Coragem. Amados, pecado numa casa de pau a pique é tão pecado como num palácio de um condomínio fechado.
O pecado de um andarilho dormindo na sarjeta é pecado do mesmo jeito de um grande líder político, militar ou religioso. Elias não usava o ministério para se dar bem, para fazer comitê político. Elias não usava da fé para angariar simpatia. Elias não pregava conveniência. Ele pregava a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o caminho para o céu é estreito, largo e espaçoso é o que leva para o inferno, onde cada um faz o que quer, onde a infidelidade graça solta. Mas o caminho para o céu é estreito. E eu e você, se quisermos vencer os deuses da modernidade, não diga que o erro é correto. Não aplauda aquilo que Deus abomina. Se posicione. Tenha atitude. Existem momentos na nossa vida que nós temos que ter coragem. A gente lê um texto aqui, talvez quem não conhece muito da Bíblia não entende a dimensão. Mas Elias reuniu o povo todo de Israel, se colocou na frente e fez o seguinte desafio: Deus é Deus, então segue. Baal é Deus, então segue. O que não dá é para cochear entre dois pensamentos. Sabe o que é cochear? Olha aqui, gente. Olha aqui o que é cochear. Manquejar. Ora eu estou de cá, ora eu estou de cá. Quem cocheia é o manco, é o bacada. Ele não anda reto, ele está aqui. Aí no próximo passo ele está aqui, no outro ele está aqui. Ele tem um discurso lindo e maravilhoso e chora levantando a mão dentro da igreja, mas amanhã numa reunião política ele é mais um dos mesmos. Ele compra e vende do mesmo jeito. Elias diz o seguinte: não tem jeito de servir a dois deuses. Deus não aceita servir a dois. Se Deus é Deus, Jesus é Deus. Quem quer que Jesus é Deus? Levanta a mão. Quem crê fala glória a Jesus. Então por que que nós cocheamos? Por que que nós mancamos? Sabe por que que os deuses da modernidade prevalecem contra nós? Entram dentro da nossa casa, esvaziam as nossas igrejas? Falta de coragem para se posicionar. Essa reunião não está me agradando e vai me fazer mal. Com licença, esse assunto não me edifica. Coragem. Coragem para dizer: eu sou cristão, eu leio a Bíblia, eu creio em Deus. Baal é Deus, segue Baal. Ok, amém. O problema é seu com Baal. Agora, Deus é Deus. Fique sabendo que Ele não te divide com ninguém. Ele não aceita você sair acendendo velas para demônios nas encruzilhadas. Se Deus é Deus, tem aliança com Deus. Ah, eu vou lá, Santo Padre, me joga uma água benta. Eu vou fazer uma campanha na igreja do pastor Benjamin. Eu vou lá no centro espírita beber uma água. Peraí, o que você quer da vida? Se Deus é Deus, apega-te a Ele e pare de manquejar naquilo que você duvida. Terceira e última marca para vencer e ser igreja. Aprendendo com Elias, e aqui eu aprendo uma lição maravilhosa. Diga assim: ninguém é perfeito. Isso aqui é lindo. Gente, isso aqui é simples. Um dia desse eu falava com a pastora Simone. É uma verdade que nós precisamos pregar, porque às vezes a gente prega só as boas qualidades dos homens e mulheres de Deus, e fica parecendo que a gente é uma formiguinha diante deles. Não é verdade, não é verdade. Tiago, escrevendo a sua carta no capítulo 5, ele diz o seguinte, 5,17: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós.
Você pode repetir isso? Diga: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu. Pastor, então ele queria se dar bem, ele queria ficar rico, ele queria desfrutar do prazer, ele queria trair a esposa, ele queria igualzinho a mim e a você. Ele queria, só que ele não cedia. Amados, ninguém é perfeito. Elias era um homem como nós, e a prova disso: orou, fogo caiu, orou, menino ressuscitou. Mas teve um dia que Jezabel fez um decreto. Sabe qual o decreto que Jezabel fez? É para matar o Elias. Aí ele ficou com medo. O homem de Deus que orou e caiu fogo do céu, o homem de Deus que enfrentava o rei, ficou com medo da rainha, enfraqueceu. Tem dia mau, irmãos. Tem dia que a gente precisa de ajuda. A Bíblia diz que Elias foge, ele nunca tinha fugido. E se eu e você não entendermos que nós falhamos, olha aqui para mim, não existe ninguém perfeito, ninguém é perfeito na terra, porque se tivesse alguém imaculado ou imaculada, não precisaria de Jesus ter nascido. Sabe por que Jesus nasceu? Porque nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Maria, nem Pedro e nem João, ninguém é imaculado. O único imaculado chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. A Bíblia diz que Deus olhou do alto para baixo e não viu nenhum justo. Sabe o que é isso? Nenhum justo, nem Elias, ninguém. Aí ele fala: meu filho, só você descendo para salvá-los. É Jesus que é o perfeito, maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, ele que é o leão da tribo de Judá. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou em nada. Agora o resto é resto. Elias não era perfeito, e ele chegou ao ponto de entrar numa caverna de tanta depressão. Talvez eu estou falando aqui, alguém está ou esteve vivendo uma depressão. Elias ficou com tanta depressão que ele entrou numa caverna e não queria ver ninguém. E lá no fundo daquela caverna, sabe o que ele orou? Deus, tira a minha vida, me mata. Gente, Elias, não, pastor, é outro Elias, não é esse Elias que venceu os 400 e tantos profetas. Foi. O que a gente aprende com isso? Ninguém é perfeito. Fique de pé, levante, você vai renovar. Porque quando ele estava lá no fundo pedindo para morrer, o profeta do fogo, que orava e caía fogo, não escuta Deus em mais nada. A Bíblia fala que vem um terremoto, vem um furacão, vem um vulcão, e ele não via mais Deus no reteté, no avivamento. Preste atenção. De repente vem uma brisa, um vento suave, e ele começa a ouvir Deus de novo. E Deus fala para ele: sai dessa caverna, porque muito mais eu tenho ainda para fazer na sua vida. E ele sai daquela caverna, e o ministério dele continua de forma maravilhosa. Sabe o que eu e você precisamos aprender com Elias? Para a gente enfrentar os nossos dias, é entender que ainda que estejamos num caminho errado, dá tempo de você voltar atrás. Porque Deus é o Deus da segunda chance. Deus é aquele Deus que vai lá no fundo da caverna e nos arranca de volta, e tira da droga, e tira da depressão, e tira da prostituição, e tira da idolatria, e nos dá uma unção nova, e nos faz mais do que vencedores. Eu conheci gente ao longo da minha vida ministerial que era tão perfeccionista que quando
errou, nunca mais conseguiu ser crente. Sabe o que a Bíblia diz? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se Deus não tivesse levantado Elias de novo, talvez ele tivesse tirado a própria vida no fundo daquela caverna. A palavra que eu tenho para você, igreja, para quem estiver acompanhando esse vídeo depois nas redes sociais, é que Deus é o Deus que te busca lá no fundo da caverna e te dá uma nova chance. E para nós vencermos o ritmo da nossa geração, de ativismo, de correria, de agenda cheia, não seja perfeito demais, mas dependa de Deus para te colocar de pé. Eu quero convidar você para ficar de pé nesse instante, por gentileza. Deus não dispensa pessoas imperfeitas, desde que elas dependam unicamente dele. Eu vou repetir isso daqui. Deus não rejeita pessoas imperfeitas, desde que elas dependam unicamente dele. Deixa eu te perguntar, Baal é Deus? Baal é Deus? Imagem de escultura é Deus? Homem, por mais douto e bom de oratória, é Deus? Nunca. Jesus é Deus, amém? Jesus é Deus. Você declara que Jesus é Deus? Então aplauda bem forte o nome de Jesus nessa noite. Eu peguei uma frase aqui do pastor Jonatas Edwards. Escuta, por favor. Pastor Jonatas Edwards, um grande homem de Deus. Ele tem uma frase que diz assim, escute aqui: precisamos de homens e mulheres que tenham luz na mente e fogo no coração. Homens que conheçam não apenas a respeito de Deus, mas sobretudo, homens e mulheres que tenham intimidade com Deus. Quer vencer os deuses da modernidade? Tenha vida com Deus. Porque até no dia mau, quando você olhar no espelho e falar assim, eu sou um fracasso, Ele vai assoprar uma brisa no seu coração e vai dizer assim: eu uso os que não são para confundir os que são. Eu uso os fracos para confundir os fortes. Eu sou o Deus da segunda chance. Eu sou o Deus que te busco no fundo da caverna. Feche os seus olhos. Nossa geração está doente. Nossa geração tem criado deuses a cada dia. Eu oro para que a unção que tinha sobre Elias venha sobre nós, irmãos. Quem quer a unção de Deus na vida aí, como foi na vida de Elias? Levante a mão assim. Nós só prevalecemos se nós tivermos a unção que Deus deu para Elias. Ei, você não é Maria, vai com as outras. Você não tem que seguir o fluxo. Você é dono da sua história. É você que decide a sua vida. É você. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Muitas vezes. Mas o dia que eu entrei numa igreja evangélica, eu estava bêbado, e eu sentei lá atrás, no fundo da caverna. E no final daquele culto eu levantei a minha mão, e eu ouvi a brisa na minha mente, e Deus mudou a minha história. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida, porque você não vai perder a sua família. As drogas não vai destruir a sua casa. Essa ideologia de gênero
não vai vitimar a sua casa, porque nós precisamos ter coragem para falar isso. É vergonhoso isso. Leve a oração para dentro da sua casa, leia a Bíblia lá dentro da sua casa. Não é psicólogo, não, é Deus na sua vida. Põe a mão sobre o seu coração, eu quero orar por você. Que a unção do Deus de Elias venha sobre nós. Comece a orar aí e dizer: eu tenho dono, o Deus diante de quem eu estou. Comece a dizer aí: o Deus a quem eu sirvo. Eu tenho um Deus, eu tenho um dono. Eu não sou órfão. Não, eu tenho um Deus. Adore esse Deus agora. Diga: Deus, o Senhor é o meu dono. Me tire do fundo dessa caverna. Eu estou orando aqui e tem gente pedindo a morte no fundo da caverna. Em nome de Jesus, saia! Nessa noite a brisa de Deus te arranca dessa angústia. Nessa noite Deus responde às suas dúvidas. Você não vai ser engolida pela modernidade. A sua casa não vai ser assolada pela modernidade. Seus filhos voltarão a te pedir bênção. Seus filhos vão voltar a pedir oração. Pai amado, eu abençoo essa igreja, essa multidão. Pai amado, eu abençoo, Senhor, cada ouvinte da Tua palavra. E do jeito que o Senhor animou o coração de Elias, Pai amado, apodere da nossa vida. Espírito Santo, apodere da nossa vida. Espírito Santo, apodere. Peço o Espírito Santo para apoderar-se de você, te dando sabedoria, te dando coragem, te dando consciência de pertencimento a Deus. Eu pertenço a Deus. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, vamos adorar o nome dele com um pedaço dessa canção para terminar essa reunião.